Aqui no nosso estúdio, quem vai ajudar a gente é a Gisélia Freitas, grande psicóloga aqui com a gente hoje. Obrigada, Gi, pela sua participação. Sobrou para você, minha amiga. Quero ver. E aí, será que essa decisão enérgica traz realmente só pontos positivos ou também tem pontos negativos? E a gente, é claro, convidou uma mãe que já fez a experiência também de tirar por um período o celular da filha, não é isso, Paula? Isso. Como é que foi para você essa experiência na época e o que você acha dessa medida que vai acontecer lá no Reino Unido? Boa tarde, Boa Roberta. tarde. Boa tarde a todos. Celular lá em casa veio há pouco tempo até, né? Minha filha tem 12 anos e ela só teve acesso quando eu passei um período no hospital durante certo tempo que eu não conseguia falar com ela. Então, dei esse celular, mas com restrições. Você segurou até muito, né? Diante da realidade. Eu tentei ao máximo, né? Porque todas as amigas da escola já haviam grupos. Então, o trabalho lá em casa foi, você vai ter e ir explicando aos poucos, de acordo com o entendimento dela, os limites disso, né? Porque, igual você falou, não é só a rede social. O YouTube é uma rede social e muita gente esquece disso. E quando a gente fala de pedofilia, a gente fala de risco à criança, as pessoas burlam o algoritmo do YouTube. Se você for ver, tem vários desenhos infantis que eles colocam conotação sexual sem que a gente perceba. Só depois que a criança está vendo que você vai chegar. Então, lá em casa, primeiro, a gente já tem a questão do dia sem tela, que isso é para qualquer coisa. Um dia que ela não vai ter acesso à tela até de TV. E, fora isso, o controle, né? Porque não dá para a gente permitir sem controlar. Eles não têm entendimento para isso. Então, eu conto com a ajuda de familiares até, porque, por exemplo, o WhatsApp, que é permitido no Reino Unido. Outro dia desse eu peguei, tinha 40 fotos de status do WhatsApp da minha filha com quiz, dizendo coisas sobre ela. Então, quem tivesse acesso ao número dela estaria tendo informações sobre ela. E aí tivemos que conversar mais uma vez e estabelecer os limites até desses quiz que eles fazem. Diante disso, dessa experiência que você já teve com sua filha, você seria a favor ou contra uma proibição dessa, por exemplo, aqui no Brasil? Tão enérgica aos 16, talvez, não sei se seria a idade, porque o Brasil tem a cultura de influências mirins, né? Então, não sei se pegaria aqui. Mas eu acho que qualquer cautela é válida. Outro dia desses, ela queria fazer um teste em determinado site, que o site enviava o e-mail para o meu e-mail. Eu tinha que comprovar que era meu, para depois permitir eles darem acesso na confirmação que iria para o e-mail que seria dela. Então, assim, eu creio que quanto mais vigilância ou dificuldade do acesso, melhor, para que os pais também sejam obrigados. Porque muitos pais não se atentam ao risco ou à importância que é monitorar também a vida não só social, mas a vida também tecnológica do filho. Pois é, e nem todo mundo pensa e age conforme você aí pensa, né, agora, e isso, o impacto disso em algo coletivo, na quantidade de crianças e adolescentes que passam horas e horas aqui nas redes sociais. Gisele, escuta só. Os comentários que já chegaram. Boa tarde, Alberta. Eu apoio, sim, essa proibição. Crianças precisam ter sua infância através das brincadeiras e não ficarem diretos, presos em jogos de celular. Eu sou a favor, criança tem que brincar, tem que ter infância, as mães não querem ter trabalho, aí jogam um monte de tela na frente das crianças, tem que ter essa lei sim. Boa tarde, Albertinha, eu super concordo com o corte total. As crianças não têm discernimento para saber o que é certo e o que é errado na internet. A Juliana de Soteco também fala com a gente, eu super apoio a proibição sim, a cidade está... A internet está estragando as crianças. A Juliana, na verdade, fala de Soteco em Viana. É importante a gente ressaltar essa audiência. Obrigada, Ju. Olha, eu acho que deveria sim ser proibida até os 18, 16 é pouco. Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa faixa etária também, que tem restrições também para esse grupo. Sensacional, sou a favor 100%. A gente não teve nenhum comentário até agora contra. E o que a psicologia diz sobre isso, Gisélia? É verdade, na verdade só tem consequências, né? O uso excessivo das redes sociais por criança, onde o arcabouço psíquico dela ainda não está pronto, não está formado, não tem uma maturidade interpretativa, subjetiva, é muito ruim, de todas as formas. Mas eu vou ponderar, né? 16 anos, eu acho que deveria ser restrito, no máximo até 14, vou explicar por quê.
16 anos já é minoridade penal, a pessoa pode ser presa por crimes, mas não pode usar uma rede social, então ela já pode votar, mas não tem consciência de escolher, né, um presidente, mas não de usar uma rede social, então pode dirigir em alguns países também. Então eu analisaria melhor a questão da idade. Até 12 anos, 14 anos é muito complexo, né? Mas se existe essa responsabilidade com essa idade, tem que aprender a ter responsabilidade. Agora, acho que no Brasil é muito complicado por uma questão cultural. Eu acho que deixou solto demais, já está no nível muito avançado. A questão social está muito complicada. Fazer controle disso é muito difícil. Em países mais desenvolvidos, existe uma estrutura que é possível. Usando a linguagem da psicologia, eu sou totalmente contra o uso das redes sociais. A gente já viu tantas tragédias, tantas influências, né? Entra no mundo irreal e para trazer para o mundo real depois é muito difícil, fora a questão de pedofilia, fora a questão de crime, crianças com aquelas brincadeiras que se matam por coisas que viralizaram. Agora, aqui no Brasil, né, tem muitas influências mirim que ganham muito dinheiro e sustentam a família. Né, que vendem coisas. Existe o lado positivo das redes sociais, que é uma forma de ganhar visibilidade, se posicionar, tem coisa positiva, mas infelizmente não tem freio. Eu sou a favor da proibição. Eu repensaria a questão da idade, já que pode votar, em alguns lugares pode tirar, pode dirigir, minoridade penal, e não pode se posicionar nas redes sociais, então é um pouco contraditório. Mas até porque 14 para 16 anos tem uma mudança muito brusca no comportamento, fisicamente, né? Psicologicamente, isso é bacana. E socialmente também muda a chavinha completamente. Eu colocaria restrição total até 12 anos. Pensaria até 14 anos, mas eu não acho que 15, 16 anos deveria entrar neste momento. Eu acho que poderia ser um tipo de controle diferente do que proibição total. E olha, você trouxe como exemplo a maioridade penal. No caso da Inglaterra, onde vai ter essa medida que foi anunciada aí pelo primeiro-ministro, lá a maioridade penal é a partir de 17 anos. Existe um tribunal específico para julgar de 10 a 17 anos, mas lá já funciona dessa forma. E aí você comentou, alguém comentou que, foi aqui uma telespectadora, comentou, eu iria até 18 anos, na verdade. E lá também vai ter uma medida que vai reduzir, que vai, de certa forma, também restringir a participação desses jovens de até 18 anos, com um limite de horário, né? Não vai poder passar da meia-noite, e também a rolação de tela infinita, isso também vai ter que ser adequado. Em alguns lugares, como a China, é proibido, por exemplo, TikTok para qualquer idade. Eles falam que deixa as pessoas retardadas, desculpa o termo, né? Que deixam as pessoas realmente numa situação, né? Então, o desafio é esse, mas eu volto a falar, existe toda uma questão cultural em volta disso. Olha só, tem um comentário aqui interessante de uma pessoa que falou, sou a favor da proibição aqui no Brasil, porque pelo que as crianças passam o tempo todo com o celular, inclusive a minha neta, e tem outra escolha muito melhor que a rede social, né? Essa pessoa está dizendo para a criança fazer outras coisas, brincar de verdade. E a pessoa diz, e outra, eu sou pai de menina de 12 anos, começou a postar fotos de biquíni com dancinhas e dança sensual, já retirei, apliquei castigo, por isso os pais têm que intervir. Aqui a gente está falando de 12 anos, exatamente a faixa etária da sua. E você percebe que o óbvio tem que ser sempre dito para essa faixa etária, Paula? Com certeza, até porque nessa linha de aprendizado dele, dependendo das informações que a gente dá ou das instruções que ele dá, já é difícil pela mudança hormonal, igual essa mudança para 12 anos. Minha filha está nessa mudança hormonal de uma garotinha se tornando uma jovem e daí consequente. Mas eu acho, Roberta, que uma coisa muito importante para trazer é que a gente fala do uso de tela pelas crianças. Mas só tem tela... Criança só tem tela porque um adulto deu. E outro ponto, a nossa realidade hoje não é uma realidade mais que a gente brinca na rua, que a gente tinha casas com quintal. É uma realidade de apartamentos aglomerados, onde os adultos não querem ter trabalho com aquela criança. Porque se eu não vou deixar uma criança na tela, e por isso que eu falo de equilíbrio sempre na criação de filhos, o que eu vou fazer para proporcionar a ela ter outra coisa? Eu vou dar livros, eu vou sentar com ela, porque antes na nossa geração
Era a TV, era o quintal, era o cinema, sessão da tarde. Então, era rua, né? Brincar de bola, rua, queimada na rua. Exatamente. A gente voltava às 6 da noite, quando chamava, que era a hora do jantar. Mas hoje, o que a gente está fazendo pelos nossos filhos? Porque é muito fácil eu falar, não use tela e sentar do lado da minha filha e ficar na tela o tempo todo. Tanto é que eu me policio nisso, que quando eu a proíbo de tela e eu sento do lado dela, ela senta do meu lado para poder ver o meu celular. Aí eu lembro que eu proibi e também deixo o celular de lado para a gente poder estar junto. Então, eu acho mais que a proibição é também repensar o uso que a gente tem das telas para depois ensinar para essas crianças. Ó, chegou um comentário aqui que divide opiniões e vai de encontro com a sugestão da Gisélia. Eu sou totalmente a favor da proibição de restituição total até os 14 anos das redes sociais. Tem gente dizendo, eu super apoio a proibição, meus netos são estragados com as redes sociais. Meus filhos foram criados bem diferentes e, graças a Deus, são homens de bem até hoje, viu? Só não estão sabendo criar os próprios filhos. A gente vê aí, né, uma transição de uma geração para outra que não está sabendo lidar com isso. Eu tenho uma neta que faz uns vídeos pequenos, só se exibindo a beleza dela. Eu sou muito contra isso na rede social para menores. É complicado. E olha só, tem uma pesquisa que saiu que fala que o Brasil é um dos que mais usam redes sociais, né? É uma média de 4 horas por dia. Eu fico imaginando 4 horas por dia na rede social. É muita coisa. Somos o terceiro país do mundo que mais usa rede social. Que mais usa redes sociais. Então, é por isso que eu falo que é muito difícil uma lei dessa aqui, por conta da cultura, por conta da extensão, da falta de estrutura, dos controles aqui no Brasil. Agora, foi maravilhoso já proibir o uso de telefone, por exemplo, nas escolas. Mas se lembra que tudo que começa é um burburiço, é uma confusão, né? Todo mundo contra e depois demora estabilizou. Uma adaptação, né? Ninguém fala mais disso, é algo comum. Eu acredito que se começar aqui no Brasil, vai ter trabalho, vai ser difícil, o controle é muito difícil, vai durar alguns meses e vai acabar. Né? Então, eu acho que se precisar fazer isso aqui, sou extremamente a favor. Não acho que tenham consequências, não. Eu acho que teria a partir de certa idade. Até 14 anos, 12 anos, eu sou a favor. Vamos fazer o seguinte, tem mais uma mãe aqui no nosso estúdio, a Nay Costa, que daqui a pouquinho, inclusive, a gente está lá no nosso Espaço Gourmet. Hoje é aniversário do Fala Espírito Santo, 26 anos. Nay, tem um bolão aí delicioso pra gente. Lindo, né? Lindo demais. Mas primeiro eu quero saber de você, como mãe de 2 meninas, você já tentou uma vez tirar o celular delas? O que você percebeu de mudança no comportamento? Então, tirei e deixei só finais de semana, né? Era só sábado e domingo. Sexta-noite elas podiam pegar e até domingo. E segunda-feira já não. Só que de um mês pra cá, eu tô vendo que tá meio difícil, assim. Pega o celular e depois meio que esconde. E a gente já sabe que fazem isso, infelizmente, né? A gente não tá 24 horas em cima dos nossos filhos pra gente ver. A gente trabalha, tem as nossas vidas também. Eles chegam da escola, não levam o celular pra escola de jeito nenhum. Nenhuma das duas, uma tem 13 e a outra tem 8. E, igual a psicóloga falou, eu acho que a 14 anos seria uma idade legal, até porque muitas crianças ganham a vida e ajudam as famílias através das redes sociais, né? Você vê que muitas pessoas saem de onde, né? Que eram pobres e hoje têm uma vida boa e dão uma vida digna para a família através das redes sociais. Mas lá em casa, assim, eu vou tentar cortar de vez. Assim, eu tô ameaçando. Eu falei, ó, vou pegar. Se eu pegar, vai ser de vez, vai ficar sem. Aí vamos ver. E o que você percebeu de melhora no comportamento delas quando você estava conseguindo cumprir à risca mesmo, digamos, esse castigo? Uma coisa boa é que a casa estava mais organizada, né? Porque tinha tempo para me ajudar a fazer as coisas de casa. Então, assim, arrumar a cama, as atividades, né? Manter louça limpa, guardar. Hoje elas fazem isso também, mas quando o celular não tinha muito, então tinha esse tempo. Leitura, elas liam os livros, tanto que o pai dela falava, vai ler esse livro, quando eu chegar eu quero que vocês me dêem o resumo. Elas faziam muito isso. Isso aqui, agora a gente deu uma relaxadinha, mas a gente tem que voltar. Maravilha. Lá em casa eu também aproveitei um castigo, já contei isso aqui em outros momentos, eu aproveitei um castigo, eu falei, ó, 4 meses sem. Gente, a menina começou a fazer brinquedo de papel. A Maitê começou a interagir, a construir, a desenhar, a recortar, encher de sacola. E eu vi a criatividade dela indo lá pra cima. Eu falei, quer saber de uma coisa? Falei assim, está sem celular só uma vez na semana. E deu super certo. Só que a família, de nada adianta, às vezes vem uma ordem,
né? Vem uma imposição, mas de nada adianta se a família também não ajuda, Gisele. É verdade, tem que dar o exemplo, tem que ter regras, tem que conversar. Agora, eu vou colocar algumas coisas polêmicas aqui, né? Vamos para discutir. Porque, como especialista de mercado de futuro, eu vejo essa questão da dificuldade das relações geracionais, né? Essa geração que estão proibindo até 16 anos é a geração alfa, a geração nascida de 2010, né? A geração alfa, finalzinho da geração Z. A geração alfa são os filhos da inteligência artificial, só nasceram na tecnologia, não sabe o que é outra vida, né? Então, é muito difícil porque está na coexistência dela, inerente. Hoje, as escolas, por exemplo, da minha filha, só usa tablet, só usa computador, não tem mais livros, né? Hoje excluiu a maioria das escolas também. Então, é muito legal essas atividades lúdicas que a gente faz para estimular a criatividade, o cérebro, a imaginação, o lado. É muito importante a leitura, mas hoje até para ler é tudo através de uma tela. Hoje não tem mais, né? Então, o mundo hoje, o futuro do mercado não vai ser isso e não tem volta. Então, de certa forma, esta restrição enérgica até os 16 anos, ela pode impactar, talvez, no futuro profissional? Eu vou te falar que sim. Porque hoje as principais profissões ainda nem existiram e a maioria está vindo pela IA, pela tecnologia. Então, restringir, perder a habilidade. Rede social é tecnologia, né? É ferramenta de trabalho hoje. O WhatsApp, ninguém sabe trabalhar sem algumas ferramentas. Infelizmente, essa geração é a geração que está formando e já está dando show. Já está indo para o mercado de trabalho. E se ficar muito tempo fora, vai ter um atraso aí mercadológico. Olha que complicado, são estudos recentes, tá? Então, eu falo como mãe de uma filha de 15 anos que é complicado. Eu sou a favor de restringir, porque às vezes dá vontade de pegar o celular e jogar fora, né? Voar, esganar. Mas, ao mesmo tempo, como especialista em mercado de trabalho, eu vejo que é complicado porque não tem volta. Temos que usar uma inteligência para descobrir um meio termo sobre isso e começar dentro de casa com a área educacional. Agora, como especialista em mercado de trabalho, eu sou fã dessa mulher, tá? Gisele, a gente sabe também que as habilidades emocionais, as habilidades do seu filho ter empatia, do seu filho saber ter um trabalho colaborativo, de respeitar um não dentro de uma empresa, isso é tão importante quanto essas habilidades técnicas, Totalmente. né? Estou para falar que até mais. Na verdade, eu coloco que isso é mais importante atualmente, porque a habilidade técnica é aprendido, as relações é um repertório que você alcança, a inteligência emocional é a habilidade hoje mais requisitada no ambiente de trabalho e são poucos que têm. E isso não se ensina de fácil, né? É todo um histórico de um sistema familiar, de um sistema social, de um repertório de vida. Quando eu falei desse atraso tecnológico, vai aprender depois de um tempo, né? Mas isso que você falou, sem dúvida, gente, pelo amor de Deus, é extremamente mais importante. Então, desenvolver empatia. Né? É o equilíbrio que a gente está conversando aqui. Você, como psicóloga, você acredita que uma vez na semana, 2 vezes na semana? Cada um tem a sua realidade. Eu acho que poderia ser, sim, por dia. Chegou da escola, restringiu. O celular, você consegue restringir. Por exemplo, o meu é restrito 1 hora. Eu sempre peço mais 15, 20 minutos para eu poder mesmo ter o controle, né? Mas eu uso muito a ferramenta do WhatsApp. Restringir, tipo, 20 minutos. Alguma coisa que ela controla 20 minutos por dia, ou um dia sim, um dia não. Eu acho que eu sou contra a restrição total. Até 12 anos, tudo bem. Mas fora isso, não. Tá certo. Olha, a gente trouxe aqui para o debate a nossa realidade, a realidade das mães, a realidade do mercado de trabalho, da maturidade dos nossos adolescentes também. Tem gente falando, eu sou a favor da proibição das redes sociais para crianças e adolescentes abaixo de 13 anos. Olha, minha vizinha sofre com os filhos por causa de telefone, mata a aula. E aí, pai e mãe, conheçam a fundo, de verdade, o comportamento dos seus filhos. E aí você vai sentir até onde dá para liberar e até onde não dá. Isso é o mais importante. Obrigada, Gi. Reforço, sou sua fã. Obrigada, tá? Obrigada, Paulinha. Dá um beijo, então, na filhona em casa, tá?